Depois de uma seca braba no início da década de 80, o Milan chegaria a 5 finais europeias no intervalo de 7 anos. O time de 89 tinha um trio de craques holandeses e diversas lendas italianas. Uma delas, o meio-campista Carlo Ancelotti, que voltaria a Milão 12 anos depois para comandar uma nova geração vitoriosa. Em 2003, após conquistarem a Copa Itália, os rossoneri chegaram até a final da Champions para enfrentar a poderosa Juventus. A sorte é que eles tinham o monstro Dida no gol, que na disputa de pênaltis defendeu 3 cobranças e mandou o Buffon de volta para Turim de mãos vazias. 2 temporadas depois, o Milan estava de novo com a mão na taça europeia. Errou! Naquilo que ficou conhecido como o Milagre de Istambul, o time italiano sofreu um apagão e levou o empate do Liverpool. A decisão foi novamente para os pênaltis, mas dessa vez Dida só conseguiria pegar um. Na última cobrança, Shevchenko bateu mal e o goleiro polonês Dudek garantiu o troféu para os ingleses. Em 2006, os Diabolos teriam 5 de seus jogadores campeões do mundo com a Azurra. No entanto, na temporada regular o time tinha passado em branco. Na Champions, caíram na semifinal para o Barça de Ronaldinho, já no Italianão terminaram em segundo, 15 pontos atrás da Vecchia Signora de Nedved, Ibra, Thuram. O problema é que no finalzinho estourou o grande escândalo de manipulação de resultados conhecido como Calciopoli. A imprensa italiana divulgou gravações de mandatários de vários clubes influenciando na escolha dos árbitros escalados para suas partidas, e tudo isso virou um caso de polícia. Corinthians. Após o julgamento, a Juve perdeu seu título e caiu para a segundona. O Milan também foi condenado ao rebaixamento, só que papai Berlusconi deu aquele jeitinho e o time pôde jogar a próxima Série A. Antes de começar a temporada, o maestro Rui Costa e o zagueirão Stan decidiram voltar para seus países de origem. Contudo, a perda mais importante na ocasião seria a de Shevchenko para o Chelsea. Além de ser ídolo dos rubro-negros, o ucraniano era o atual artilheiro da equipe. Em termos de contratação, de início investiu-se em jovens como Ricardo Oliveira e Gourcuff, mas no meio da temporada chegariam os consagrados Odo e Ronaldo. O lateral italiano vinha para ocupar a vaga do recém-lesionado e nosso pentacampeão Cafu. Já o nosso fenômeno, por já ter jogado a Champions pelo Real, só pôde disputar o campeonato nacional. Com isso, mesmo com as saídas, o time titular ainda era bem mais forte. Ancelotti aperfeiçoaria as táticas e estilo de jogo ao adotar um 4-3-2-1, conhecido como a Árvore de Natal. No gol, o alagoano Dida não estava mais fisicamente 100%, mas mantinha o alto nível. O mesmo pode ser dito da dupla de zaga. Nesta vinha de uma lesão que o tirara da reta final do tetramundial e o eterno capitão Maldini, após 23 anos com a camisa rubro-negra, estava perto de se aposentar. Na direita, o pentacampeão Cafu dominava os adversários de uma ponta à outra do campo. Na outra lateral, o tcheco Jan Kulowski era sinônimo de pouca mídia, mas bom futebol. No meio, Pirlo era uma ameaça nas bolas paradas e o ponto de criação para as jogadas de ataque. À sua esquerda, Ambrosini e seu penteado chavoso davam maior solidez defensiva, assim como Gattuso, um Felipe Melo com grife que batia até na própria mãe. Brincadeira, é claro. Apesar de bruto, o volantão jogava muita bola. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Mais à frente, Seedorf, que já havia perdido sua cabeleira avantajada, mas ainda jogava fino. E mesmo indo na igreja, Kaká parecia jogar com o diabo no corpo e destruiria tudo nessa temporada. E por fim, Inzaghi estava sempre lá para os momentos decisivos. Na reserva, os zagueiros Bonera e Calazzi chegaram a ser bastante utilizados, dando uma folga à dupla titular veterana. O francês Gourcuff chegou como um novo Zidane, mas não emplacou sequer uma cabeçada num trouxa qualquer.
Já o carequinha Brock foi perdendo espaço ao longo da temporada para Ambrosini e suas mechas loiras. No ataque, Gilardino, com seu faro de artilheiro, foi muito importante para os rossoneri, mesmo sem se firmar no time principal. Para achar um forte adversário no Italianão, o Milan não precisava procurar longe de casa. A Inter de Milão tinha craques em todas as posições e seu ataque era um dos mais bravos, com Crespo, Ibrahimovic e Adriano Imperador, ou como muitos chamam aqui no Brasil, Didico. Já a Roma estava bem engrenada, tendo como pilares a raça de De Rossi, o talento de Perrotta e a técnica de Totti. Do lado azul da capital, a Lazio fazia uma boa campanha, mesmo sem muitas estrelas, assim como o Palermo, do brasileiro Amauri. Logo na estreia, o Milan mostrou que não estava ali para passear e, com 3 vitórias seguidas, anulou seus pontos negativos iniciais. Só que logo depois, seus atacantes passariam por uma seca de gols e o time demoraria a sair da parte de trás da tabela. Na 9ª rodada, eles foram derrotados pela Inter num jogão com 7 gols e, após mais 2 derrotas, terminariam a rodada 11 a 2 casas da zona de rebaixamento. Esse susto serviu para dar uma animada no pessoal. Depois disso, os Diavolos engrenaram uma boa sequência sem derrotas e subiram até a 6ª posição. Nesse período, ocorreu a estreia do Fenômeno, que chegaria a marcar 7 gols em 14 partidas. Os rossoneri sofreriam também com lesões de vários titulares, tendo que botar para rodar bem o elenco. Na rodada 27, em um novo derby de Milão, o Milan perde sua invencibilidade de 15 jogos. Sem se abalar, Ancelotti e companhia conseguem 6 vitórias seguidas na reta final do campeonato e entram na zona de classificação para a Champions. Os rubro-negros passam então a botar o pé no freio, visando poupar para o mata-mata europeu. Já com o caminho livre, seu rival azul e preto conquista o título com 5 rodadas de antecedência. Na Copa Itália, os adversários iniciais foram os menos expressivos Brescia e Arezzo. Sem dar espaço para zebras, o Milan passou com folga, mas na semifinal, a parada ficou séria. O rival da vez era a Roma, e após um empate de 2 a 2 no San Siro, o jogo de volta no Estádio Olímpico terminou em derrota de 3 a 1 e eliminação. Na final, o time de Totti se sagraria campeão ao enfiar 7 a 4 no agregado sobre o outro time de Milão. Sobraria então ao Milan a Liga dos Campeões como sua chance de título na temporada. Após passar pelo Estrela Vermelha na pré-Champions, os italianos foram os primeiros de um grupo relativamente fácil. Nas oitavas, foram pareados com o Celtic, num encontro mais difícil do que parecia. Foi só na prorrogação que Kaká conseguiu dar uma arrancada e fazer o gol da classificação. Nas quartas, a pica da vez era do tamanho de um salsichão alemão. Após empatar no San Siro, o Bayern do rabugento Oliver Kahn estava em vantagem para o jogo de volta. Mas em Munique, Seedorf e Inzaghi apareceram para garantir o 2 a 0 no placar. Os bávaros davam tchau para a competição. Para o jogo da semi, o encontro seria entre o diabo italiano e o diabo inglês. Na ida em Old Trafford, o Milan chegaria a ficar em vantagem após 2 gols de Kaká, mas Rooney ainda teria tempo para empatar e fechar o 3 a 2 nos acréscimos. No jogo da volta, Ancelotti deu um nó tático em Ferguson e nem o robozão CR7 conseguiu evitar a eliminação. A grande final seria então uma revanche de 2005 contra o Liverpool. O time de Rafa Benítez ainda mantinha 5 dos titulares daquela fatídica noite em Istambul. Eram eles, o capitão Gerrard, os meias Xabi Alonso e Reese e os defensores Carragher e Fina. Além disso, os ingleses contavam agora com o feioso Kite e o gigante Crouch no ataque. Nos torneios domésticos, nem mesmo o estádio mágico de Anfield estava trazendo sorte. Os Reds foram eliminados pelo Arsenal tanto na Copa da Inglaterra quanto na Copa da Liga. Já na Premier League, o título ficaria com o Manchester United de Ferguson, com o Liverpool terminando apenas em terceiro. Na Champions, a fase inicial foi moleza, com os ingleses liderando o grupo com PSV, Bordeaux e Galatasaray.
mas nas oitavas a chapa esquentou quando o sorteio os botaram de frente com o atual campeão Barcelona. A classificação seria bem apertada, passando graças ao critério do gol fora de casa. Já nas quartas, deu para dar uma aliviada, com uma goleada na ida em cima do mesmo PSV. Só que na semi contra o Chelsea de Mourinho, os Reds tiveram que suar a camisa de novo, e a classificação só veio após uma eletrizante disputa de pênaltis. Mesmo tendo vendido seu ataque titular de 2005, com Crespo e Shevchenko, o Milan ainda seria o favorito sobre o Liverpool, mas para a alegria dos supersticiosos ingleses, a final seria disputada em Atenas, próxima da milagrosa Istambul. Na montagem do time, Ancelotti vinha optando na Champions por usar Odo como titular no lugar de Cafu. Já Rafa Benítez decidiu ir apenas com Kite na frente, deixando Crouch no banco. O jogo começou movimentado, e para não perder o costume, Gattuso já foi amarelado após dar umas carícias em cima do Xabi Alonso. Os dois times estavam indo para cima, conseguindo uma chance perigosa para cada lado em chutes de Penan e Kaká. Um pouco antes de terminar o primeiro tempo, Pirlo cobra uma falta na entrada da área em que a bola desvia em Inzaghi e engana o espanhol Reina. 1-0 para o Milan. O Liverpool não se desespera. Para quem já chegou a perder de 3-0 e ser campeão, isso ainda não era nada. A sua torcida aproveita o intervalo para cantar o famoso "You Never Walk Alone", para eletrizar o time. Faltando 10 minutos para acabar a partida, Kaká aproveita o espaço criado no meio-campo adversário para se infiltrar e enfiar uma bola para Inzaghi. O italiano dá um corte no goleiro e marca seu segundo gol na final. O Liverpool vai então para o abafo. Aos 89, a cobrança de escanteio sobra para Kite completar de cabeça. Mas dessa vez, não teve mais tempo para milagres, e a partida termina em 2-1. O capitão Maldini levantava a 7ª orelhuda dos Rossoneri. Esse título permitiu que o Milan disputasse no final do ano o Mundial de Clubes no Japão. Na semifinal passaram pelo campeão asiático Urawa Diamonds, e na final tiveram outra revanche esperada, agora contra o Boca, seu carrasco de 2003. Os argentinos até que tentaram montar uma resistência, mas os italianos saíram campeões com 4-2 no placar e outro show de Kaká. Dentre os jogadores desse estrelado Milan, vale ressaltar o maratonista e maestro Pirlo, tendo sido titular em 52 partidas e completando 9 assistências. E o título de carniceiro, obviamente, vai para Gattuso, com 12 amarelos, mas nenhum vermelho, impressionantemente, né? Já Kaká seria não apenas o artilheiro com 18 gols, como também eleito o melhor do mundo pela FIFA naquele ano. Why are you gay? Realmente naquele ano ele estava on fire. Essa Champions de 2007 seria o último título significativo da dinastia Ancelotti. Com as vendas e aposentadorias de suas estrelas, essa era vitoriosa se encerraria de vez em 2009 com a ida de Kaká para o Real Madrid e King Carlo para o Chelsea. Desde então, os Rossoneri ainda não conseguiram voltar ao protagonismo no cenário europeu. O time do Milan de 2007 realmente foi fantástico. O único problema é que alguns de seus craques já estavam envelhecidos e jogando no limite. Por isso, eu o coloco na segunda prateleira da minha listinha, que por enquanto tá vazia, mas vai ser completa com os próximos... Ô porra, sai daí Botafogo, eu hein? Mas é isso, manda aí pra gente nos comentários sugestões de outros times campeões. Tamo junto!